Vou conversandinho, gente, porque tem bastante coisa hoje, para mim não estourar o horário, né? Então, quero começar já falando para você sobre um erro ali que eu acabei não conferindo quando mandei a gerar a imagem e saiu daquele jeito ali, ó. Saul, hoje a gente vai falar sobre Saul, né? Está escrito, escolhido por Deus, mas arruinado pela E2, arruinado pela orgulho. Mas é escolhido por Deus, mas arruinado, né? Pela desobediência e pelo orgulho, era essa frase, tá bom? Mas ali tá a foto de Saul, ó, bonitão, você já vai entender porque é bonito, porque não é um rei feio, a gente já vai entender isso. Ah, desculpe, Gabriel, nem perguntei se já estava valendo aí. Tava? Então tá bom. Então, você que está assistindo nossa aula no YouTube aí, seja muito bem-vindo também. Então, hoje a gente vai falar sobre Saul, nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi uma aula introdutória, né? A gente trouxe ali um panorama da história monárquica de Israel. E agora a gente entra no primeiro rei de Israel. O primeiro rei que Israel teve, Saul. Então ali está marcado Saul, circulado de azul, ó. Ele foi o primeiro rei, né, de todos os 41 que o povo de Deus tiveram em sua história. O povo de Deus teve na totalidade 41 reis. 3 reis no período de Reino Unido, quando se separam Reino do Norte e Reino do Sul, Reino de Israel e Reino de Judá. O Reino do Norte tem 20 e o Reino de Judá tem 19. 19 mais 20 mais 3, 41, isso? 42, né? 42, isso mesmo. Então tá. Então tá lá circuladinho. Saul é o primeiro de todos, olha ali ó, quantos reis, né? E a gente vai estudar 5 coisinhas. 5 coisas sobre a vida desse rei. É uma vida muito longa, muito texto bíblico, uma história muito edificante. Falou muito ao meu coração, muitas coisas hoje. Mas eu tentei, de alguma maneira, organizar as principais para a gente conversar aqui hoje. E elas vão se resumir ali naqueles 5 pontos. Primeiro, a primeira menção bíblica dele, né? Primeira vez que aparece Saul nas Escrituras, para a gente entender ali o que aconteceu antes, ou quem ele era antes de se tornar rei. Segundo, a sua ascensão como rei, como ele foi ordenado rei. Terceiro, os desafios e a sua reação, as suas atitudes, né, diante dessa novidade. Afinal de contas, nunca ninguém tinha sido rei em Israel. Ele se tornou o primeiro. Quais são os desafios? Muito jovem, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O quarto ponto, os fatos mais importantes dessa longa história de Saul. E, por fim, as lições que nós podemos aprender com a vida desse homem, tá bom? Então pode passar o slide lá. Vamos para o primeiro tópico ali, primeiro ponto. Olha lá, ó. Primeira menção de Davi na Bíblia, primeira menção de Saul nas Escrituras é em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim, ó. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis, que é o pai de Saul, era rico e importante. Então, a origem do primeiro rei de Israel. Um homem rico e importante. Ele tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Então, era um rei rico e bonitão. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Que coisa, né, irmãos? Olha só, a gente faz parte de uma congregação relativamente pequena e eu já sei o que é não ter ninguém mais bonito que eu aqui. Mas você não ter ninguém mais bonito que você. Mas você não ser o mais bonito, não ter ninguém mais bonito do que você no reino inteiro é um privilégio muito grande, né? E aí, quando ele estava no meio do povo, olha o que diz ali, ó, além disso era mais alto do que todos. Então o cara era rico, bonito, não só bonito, o mais bonito do reino e o mais alto do reino, ele era tudo melhor. E quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima, se destacava no meio da multidão. Essas eram as primeiras características, ou seja, Saul, ele tem o estereótipo do rei que qualquer nação gostaria de ter. Cara bem estruturado, rico, de boa educação, bonito, de boa aparência, provavelmente falava bem, também alto, imponente, então ele representava o rei que Israel gostaria de ter. Pode passar o slide lá. A segunda coisa que a gente vai ver é o cenário, o contexto, né, que levou ele a ser ordenado o rei
de Israel. Então, os capítulos de 1 Samuel, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, vão contar o que estava acontecendo, por que ele se tornou rei e como Deus ordenou ele rei. Então, vou resumir para você ali, né? Israel pediu um rei para ser como as outras nações e Deus permitiu, apesar de alertar sobre os perigos dessa decisão. Enquanto procurava jumentas perdidas, Saul foi guiado por Deus ao encontro de Samuel, que ungiu como o primeiro rei de Israel. Saul recebeu sinais, confirmando seu chamado, e foi apresentado oficialmente ao povo, embora alguns o desprezassem no início. Então, o que acontece? Israel estava vivendo um cenário de declínio espiritual, para variar, né, irmãos? Moral e espiritual. Já não tinham mais aquele anseio, aquela admiração, aquela reverência, aquele prestígio de ser uma nação governada por um Deus, não por um homem. Não tinham. Apesar do governo ser teocrático, Israel era organizado. Era organizado. Deus, apesar de não ter um mediador, um representante direto, tinha os sacerdotes que faziam esses papéis. Mas Israel era uma nação privilegiada, governada pelo próprio Deus. Mas Israel se cansou disso. Chegou para Samuel, que exercia grande influência sobre Israel naquela época, e falaram assim, Samuel, você é um bom sacerdote, mas você não dura para sempre. E você já está velho. E o problema é que a gente está entendendo que quem vai te suceder são seus filhos. E os seus filhos não são como você. Os seus filhos são ruins. Olha que coisa interessante, isso é uma característica da Bíblia. Os filhos dos sacerdotes, alguns não eram como os pais, né, pastor? Então, e o povo falou assim, a gente não quer que os seus filhos reinem sobre nós, ou nos governe, ou cuide da gente, a gente não quer. Então, em vida mesmo, a gente quer te fazer um pedido. Prepara, ordena, elege um rei para nós, porque nós queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu, porque ele era um porta-voz de Deus para a nação. Ele entendeu no seu coração que eles estavam cansados dele. E ele foi orar a Deus. Samuel era um homem de muita oração. Se você ler o livro de 1 e 2 Samuel, você vai perceber que toda hora ele ora. Então ele chega a Deus e diz assim, Senhor, olha o meu coração, teu povo quer um rei, ele me rejeitou. E Deus fala assim, na verdade, Samuel, deixa eu te contar uma coisa. Esse povo não rejeitou você. Esse povo me rejeitou. Esse povo me rejeita desde quando eu tirei eles do Egito. Então, do mesmo jeito que eles me rejeitaram e me trocaram por outros deuses, eles estão rejeitando você também e querem te trocar por um rei. Mas eu vou dar para eles o que eles estão pedindo. Eu vou dar esse rei para eles. Mas antes pergunte se é isso mesmo que eles querem. Porque um rei vai cobrar tributo, um rei vai chegar e pegar a ovelha que quer da casa de quem quiser, vai escolher o filho que quer para fazer a atividade que quiser. Tecelão ou soldado, o rei que vai escolher. As mulheres vão fazer pão, vão fazer comida, vão fazer outras coisas, e o rei vai ter esse direito. Se ele quiser invadir o terreno e a terra de qualquer um, que eu dei para eles plantar e ter muito, mas se eles quiserem, se o rei quiser mandar alguém lá, ele tem que deixar. Esses são os direitos do rei. Avisa eles, e avisa bem, porque nesse dia eles vão clamar a mim, mas eu não vou responder eles, porque é uma coisa que eles estão escolhendo. Eu vou dar o que eles querem, apesar de não ser o que eu quero, mas que eles sejam conscientes da sua escolha. Olha que coisa interessante. E Samuel fez exatamente como Deus ordenou. Fez uma assembleia, avisou eles, e ele nem terminou de falar direito, a turma já falou, não queremos saber o que você está falando, nós queremos um rei. Ele, então tá bom. Então Deus lhes dará um rei. Aconteceu que, passado algum tempo, a Bíblia não especifica quando, Saul, filho de Quis, esse homem nobre e rico, tem muitas propriedades, perdeu algumas jumentas. E o pai falou, vai atrás das jumentas. Ele pegou 2 moços e falou, vamos junto comigo. E ele foi procurar a jumenta. E procurava, não achava, ia longe, procurava, não achava, o tempo ia passando, foi longe. Ele falou, melhor a gente voltar embora, porque meu pai estava preocupado com jumenta, mas se a gente demorar mais para voltar, as jumentas não serão mais a preocupação do meu pai. Seremos nós. E aí o moço falou assim, vamos então, eu sei um homem aqui, Samuel é o nome dele, é um homem de Deus, ele vai nos dizer o caminho. E Saul falou, vamos lá, mas nós vamos levar o quê para esse homem de Deus? Não temos nada aqui, comemos tudo que tinha. Não, fique tranquilo, tem uma coisinha aqui, nós levamos lá. Chegaram lá para Samuel, eu estava te esperando, cara. Ontem Deus falou comigo que o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ia visitar a minha casa, e era você mesmo.
E Saul se espantou, falou, olha a humildade de Saul no começo de tudo. Eu sou simples demais. E era tudo do bom e do melhor, cara, né? Mas eu sou simples demais. Minha família é a família mais simples da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo de Benjamim. Por que você está falando comigo desse jeito? E Samuel falou, não, é você mesmo. O Senhor te escolheu para ser o rei do seu povo. E ele ungiu Saul e dispensou. Ele falou, para você ver como é verdade, 3 sinais vão acontecer no caminho. Até anotei aqui para mim não esquecer. O primeiro sinal que ele falou, 2 homens encontrarão você e vão falar que já encontraram as suas jumentas, para você ficar em paz. Quando você estiver voltando, já encontraram a jumenta. Segunda coisa que vai acontecer com você, você vai encontrar 3 homens indo adorar a Deus e eles têm na mão cabrito, pão e vinho. E a terceira coisa que vai acontecer com você, Saul, o Espírito de Deus vai cair sobre você. Você vai ser cheio do Espírito Santo e ele vai te transformar, vai te fazer um homem diferente, diz o texto. Aconteceu que no mesmo dia as 3 coisas aconteceram. No mesmo dia as 3 coisas se cumpriram, melhor dizendo. Ele encontrou os homens que falaram da jumenta, ele encontrou os homens que estavam indo adorar a Deus e ele recebeu o Espírito Santo que mudou ele no dia, diz o texto. Mudou ele na hora, olha que interessante. Quem recebe o Espírito Santo muda. Tem coisa que é poderosa, tem coisa que é processo, mas tem coisa que é imediato, né? E ele recebeu esses sinais, voltou e aí, nesse retorno, Samuel fez a assembleia dos santos lá, né? E ordenou ele rei diante de todo mundo e eles festejaram e celebraram muito. Mas aqui já tem 2 coisas importantes que eu queria destacar, 2 reflexões rapidinhas sobre esse rei. Afinal de contas, nós estamos visitando as histórias dos reis para refletir. A primeira coisa, Deus responsabilizando seu povo pelas suas próprias escolhas. Eu entendo assim, existem 3 coisas que nós podemos viver. Aquilo que nós queremos, independente do que Deus pensa. Aquilo que Deus quer para mim, independente se é o que eu quero. Se eu quero a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso estar disposto a abdicar da minha vontade. Às vezes eu tenho a felicidade da minha vontade ser a vontade de Deus. E terceira coisa, é aquilo que Deus não quer para a minha vida, mas eu quero e Ele me dá. Não é o que Ele quer para mim, mas é o que eu clamo para Ele me dar. E Ele atende a minha oração. Ele me dá o que eu estou pedindo. É isso que aconteceu aqui. Deus queria ser o rei de Israel, mas Israel queria um rei terreno. Não era o que Deus queria, mas Deus escolheu um homem, então, bom em tudo, e deu esse rei a esse povo. Mas, fica uma observação interessante. Deus deu esse homem, deu o que eles queriam, deu o melhor aos olhos humanos, mas deu acompanhado de responsabilidade. Olha o que Deus diz, mas haverá o ônus dessa escolha de vocês. E eu já vou dizer o que vai acontecer, e já vou dizer que eu não vou ouvir vocês no dia que essas coisas acontecerem. Vocês querem mesmo assim? E o povo disse, queremos. Olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que nós somos salvos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E a glória de Deus se vive fazendo a vontade de Deus. É um equívoco a gente querer glorificar Deus do nosso jeito. Mas às vezes nós queremos que Deus nos dê algumas coisas que não estão conversadas com a sua vontade. Ou não são discernidas como vontade de Deus para a gente perseverar em buscando elas. E a gente alcança e tem certeza que é da vontade de Deus, mas não se certificou que é da vontade de Deus. E a gente vive, erra, lamenta e culpa a Deus ainda, né? Mas existem coisas, na verdade, que nós estamos colhendo as consequências dos nossos próprios desejos. Você é livre para escolher o que quiser, mas se você quer ter paz no seu coração, viva a vontade de Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Segunda coisa importante ali, o coração de Saul. A Bíblia traz algumas afirmações que me impressionam. Primeiro, esse homem, ele tinha todos os recursos humanos, não só financeiros, mas naturais, né? Cara bonito, alto,
inteligente, rico, uma família nobre, mas ele era humilde diante dos homens de Deus, humilde diante de Deus. Não, porque você está falando comigo desse jeito? Eu não sou uma pessoa para isso. Ele não se via como ele poderia se ver, mesmo que fosse errado. O errado não quer dizer que seja mentira. É uma verdade se ele se falasse assim, eu sou realmente o mais bonito do reino. Eu sou o mais forte desse reino mesmo. Sou o mais alto de todos. Eu tenho muito mais posses do que a maioria do reino. Não seria mentira. Mas ele escolheu ser humilde. Quando ele retorna desse encontro com Samuel, os homens perguntam para ele, a família de Saul pergunta para ele, como que foi no caminho? Você encontrou as jumentas? Ele falou, eu encontrei as jumentas. E o que mais? Perguntaram para ele. Ele não conta que foi ungido rei. Olha que coisa interessante, né? Às vezes Deus fala comigo, eu já saio contando para as pessoas. Né? Às vezes acontece alguma coisa com você, você já sai contando. Não é verdade? Mas Saul escuta e guarda no coração. Quando chegou o dia dele ser ordenado rei, na presença de todo Israel, a Bíblia diz que Deus convoca a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim vem, ele fala, agora eu quero a família do pai de Saul. Chega a família do pai de Saul, ele falou, agora eu quero Saul. Tá aí? Não tá. Cadê Saul? Tinha se escondido. A Bíblia diz que ele se escondeu atrás das bagagens. Ele não tinha ambição nenhuma de ser rei. No coração dele ainda não tinha ambição nenhuma. Então o coração de Saul começa bem, mas o que isso nos ensina? Ele começa, mas ele não preserva-se bem. Não continua sendo bom, não continua sendo simples. O coração de Saul se transforma, se desfigura, é irreconhecível ao capítulo 8, 9 e 10 de 1 Samuel, depois que ele acessa o poder. E ele gosta do poder. Ele não pediu para ser rei. Então é culpa de Deus, pastor? Claro que não. As oportunidades da vida, elas apenas oportunizam a gente de revelar na verdade quem nós realmente somos. É fácil eu dizer para você que eu sou paciente aqui, onde eu só falo e você nem tem o direito de falar para me ofender. Quero ver você dizer que eu sou paciente num ambiente provocativo. Né? Algumas oportunidades, algumas situações apenas oportunizam quem nós realmente somos. O que a gente aprende? Que o poder é uma delas. Alguém certa vez falou essa frase muito popular, que é conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Deus deu poder a Saul. E ele mostrou para o próprio povo de Deus que tudo que ele tinha de formosura e aparência, ele não teve de virtude de caráter posteriormente. Então, duas lições importantes que a gente já aprende aí na ascensão de Saul como rei. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gosto que o pastor Cláudio, a pastora Alice, a pastora Cátia estão aí, Vitor, vocês vão comentando comigo. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Pastora Brenda, está escondidinha aí, pastora Brenda. Tá dando para ouvir daí? Tá. Alguém quer comentar algo sobre isso? Alguma observação que chamou a atenção, alguma coisa? Não? Podemos seguir? Olha que imagem bonita lá, ó. O texto diz exatamente isso, que todo mundo festejou. Viva o rei! Olha lá, ele sendo ungido por Samuel e todo mundo feliz, batendo palma. A gente tem um rei, cara, e ele tem a nossa cara. Né? Ele tem o nosso jeito. Beleza? Pode passar, meu bem, o slide lá, número 3. Agora a gente vai entrar de fato na prática desse rei. Desafios e como ele reagiu. Né? A gente vai ver o terceiro ponto ali. Desafios e respostas como rei. Lembre que ele era o primeiro rei da história de Israel. Ele não tinha nenhum livro para olhar como os reis anteriores foram. Ele não tinha nenhum exemplo para divertir o seu coração. Ele não tinha nenhum exemplo para seguir ou copiar. Não tinha um exemplo de governo monárquico para copiar. Não tinha. Ele era o primeiro, era uma novidade. Fora isso, Israel estava passando um momento espiritual de declínio e tinha, sim, ao assumir esse posto, muitos desafios. Primeiro desafio, a gente vai ler o desafio e já vai ver como que Saul reagiu, ok? Primeiro desafio,
governar um povo que vivia um período de declínio espiritual, né? 1 Samuel 8, 7 e 9, contei para vocês, rejeitaram Deus, queriam homens, isso é um exemplo de frieza, né, irmãos? Quando você ama mais os homens do que o Deus que os homens falam, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Resposta, como que ele reagiu? Ao invés de conduzir Israel a um avivamento, a uma conversão, a um arrependimento, ele terminou em decadência espiritual e emocional, culminando até na consulta de uma médium. E o Senhor também havia rejeitado Saul. Então, só para você entender, Saul, ele vai progredindo no seu declínio espiritual também. Quanto mais tempo passa, pior ele fica. Ele começa bem o seu reinado, com esse coração. Algumas pessoas desconfiando dele, ele não fala nada para essas pessoas. Os caras falam, vamos matar esses caras que não estão te aceitando já? E já mostra, já chega o pé na porta. Ele, não, que ninguém vai morrer por isso. Ó, um exemplo moral. Aí, um povo vem e ameaça o seu reino. Um povo vem e ameaça o seu reino. Ele fala, não, já vou resolver isso. Ele pega um pedaço de boi, corta em diversas partes e manda para cada tribo de Israel. Fala, ó, se os homens de verdade dessa nação não se apresentar aqui para temer Deus, temer Samuel e temer eu, vai acontecer isso daí que eu mandei para vocês, com cada um deles. Vou cortar cada um. O homem de verdade tem que vir adorar Deus, servir e defender a nação. E aí o povo já gostou disso. Oh, já gostei do rei. Os homens foram lá, foram para a guerra, venceram. Depois da guerra que venceram, ainda sugeriram para ele de novo. Cadê aqueles que lá na tua unção falaram assim que você era incapaz de defender? Joga na cara deles agora e vamos matar esses caras agora. Saul falou, não vou fazer isso. Então ele começa a declinar, Daí ele tem mais uma guerra. E aí chega nessa guerra, quando os amalequitas, Samuel, porta-voz de Deus, diz assim, ó, Saul, você acreditou em mim quando Deus te escolheu para ser rei, não acreditou? Acreditei, ó, a verdade, você é profeta de verdade, aconteceu. Ele falou, então escuta bem o que eu vou te dizer. É para você pegar o povo de Amaleque agora. Porque lá atrás, quando eu libertei o meu povo do Egito, eles interferiram nisso, eles atrapalharam. Eles foram uma pedra no sapato. Chegou a hora de eu cobrar essa fita deles. Deus falou, e é você que eu vou usar. Você está dentro? Ele falou, estou dentro. Ele falou, então é o seguinte, você vai entrar lá e acabar com tudo que respira. Mas animal também. Mulher, criança, sim. Homem, sim. Você vai acabar com tudo. Eu quero pulverizar essa nação, Deus falou para Saul. Saul falou, deixa comigo. Você está comigo? Beleza. Juntou seu exército e foi. Chegou lá, o que ele fez? Ele destruiu tudo que era pagão, tudo que era abominável aos olhos de Deus, matou os animais, matou os homens, matou as mulheres, matou crianças, matou. Mas os bois cevados, ele falou, não, aquele ali está melhor que o meu, cara. Ele não vai matar. A ovelhinha boa, aquela lá deu 10 filhotes, sei lá quantos filhotes ela já deu, vou guardar para mim. E aí o rei, ele não matou também. E os objetos, os utensílios, ele não destruiu também. Só aquilo que parecia abominável. Mas aquilo que era uma tigela de ouro, ele é uma tigela de ouro. Eu vou adorar a Deus com isso aqui. E ele pegou todas as coisas e levou embora. Chegou Samuel no caminho e falou, cara, você fez tudo que Deus falou? Ele falou, fiz. Ele, mas que barulho de bicho é esse daí? Ele, não, isso aí eu trouxe para nós comer, cultivar, ofertar a Deus. Ó meu coração, cara, você é doido. Samuel falou, você desobedeceu a Deus e você acha que vai ficar assim? Ó, já começou a errar. Ele falou, não, é assim mesmo, eu sou rei. Ele falou, não, já começou a errar. E aí Samuel está corrigindo ele vira as costas para Samuel. Olha, só o pastor dele falando com ele virou as costas. Só que Samuel era bravo, né? Pegou ele pelo colarinho. Quando ele pega um rei daquele tamanho pelo colarinho, o rei faz assim, ó. Quando o rei faz assim, rasga no meio a sua roupa. Aí o pastor dele, Samuel, falou, do mesmo jeito que rasgou essa roupa aqui, Deus está rasgando o reino da tua mão também. Lembra que a gente ouviu isso sobre o Roboão? Aí ele falou, não, então peraí. Ele falou, não tem, mas peraí. Você já está começando a ir por um caminho errado.
Olha que coisa, irmãos. Ele já estava em declínio. Além disso, pior coisa que ele fez, Deus aí já estava rejeitando Saul. Saul orava, Deus não queria falar com ele. Curiosamente, a gente pregou domingo sobre a mulher que não ouviu de Jesus uma resposta, mas continuou orando. Saul fez o oposto dela. Ele orava a Deus, Deus não respondia. O que ele fazia? Então vou ir onde qualquer coisa fala. Aí ele foi procurar ajuda, meios, outros caminhos. Samuel já tinha morrido. O que ele faz? Vai numa espírita. Fala assim, traz Saul para mim, traz Samuel para ele falar comigo, para Deus falar com Samuel que está morto, traz ele à vida para Deus falar com ele, para ele falar comigo. Deus não quer falar comigo, mas duvido que Deus não fala com Samuel. Olha a astúcia desse homem. E aí ele foi enganado pelo diabo, diz a Bíblia. Ele foi enganado ali. Apareceu Samuel para ele, mas não era Samuel, e falou com ele, e se precipitou. Então ele vai declinando, desobedecendo a Deus, fazendo coisas que Deus não quer, e o próprio Deus havia rejeitado ele, de tal maneira que a Bíblia diz que Deus retira o espírito de dentro de Saul. Lembra que Deus colocou o espírito no mesmo dia, transformou ele, e um dia Deus tirou também. Então aquele homem que tinha que ser um símbolo de espiritualidade para o seu povo, ele se tornou um símbolo de frieza, de queda, de carnalidade, de tudo que é ruim. Segundo desafio, Saul precisava conquistar a confiança das pessoas. Nunca tiveram um rei, agora vão ter um cara que vão mandar, né? Não teve eleição, quem escolheu foi Deus, então eu preciso fazer valer esse negócio. Ele frequentemente demonstrava medo da rejeição popular e tomou decisões para agradar pessoas em vez de obedecer totalmente a Deus. No começo ele até conseguiu a confiança do povo, mas depois o povo passou a reconhecer Davi. Ele reprovou nisso também. No começo ele conseguiu a confiança do povo porque ele procedeu como eu mencionei aqui, mas conforme foi passando o tempo, o povo foi conhecendo Saul e foi rejeitando ele. Terceiro desafio, os filisteus, amonitas e outros povos ameaçavam Israel continuamente, exigindo uma organização, né, uma liderança militar muito forte. Ele assumiu o reino e já teve diversos desafios militares. Você vai ler na história de 1 Samuel ali, que quando não eram os filisteus, eram os amalequitas, quando não eram os amalequitas, eram os amonitas, e ele foi vencendo. Então, ele começou vencendo guerra importante. E se preparou militarmente. 1 Samuel 14:52 diz que ele olhava qualquer homem que parecia para ele um homem forte e valente, ele integrava no seu exército. Ele começou se preparando bem, mas ele terminou mal, assim como tudo em sua vida. Na fase final do seu reinado, o povo sofreu uma derrota humilhante contra o pior inimigo da história de Israel, contra os filisteus. Na fase final da sua vida, porque ele morre nesse confronto, ele vê o povo, o seu povo, o povo de Deus, fugir das ameaças dos filisteus, os que conseguiam escapar das cavernas, mas os que não conseguiam eram mortos à espada, e os filhos de Saul foram mortos na sua frente. Imagine, mataram os filhos de Saul na sua frente. Ficou ele um escudeiro cercado por um exército dos filisteus, e ele falou ao escudeiro assim: cara, toma a tua espada e me atravessa, porque eu não quero ter a desonra de ser morto por esse povo abominável. O escudeiro falou: jamais faria isso com você, mas eu faço comigo. O escudeiro pega a espada e se mata. Igual aquele samurai desse filme antigo lá. E aí Saul faz a mesma coisa. Na hora que o seu povo mais precisou dele. Na hora que ele podia até morrer nessa batalha, mas com resquício de dignidade, defendendo o seu povo, ele foi incapaz de fazer isso. Se matou. Esse foi o fim trágico dele, né? Outro desafio, equilibrar, né, a autoridade política, o poder que ele tinha como rei, com submissão espiritual a Deus e ao profeta Samuel. Então a relação entre Saul e Samuel começa com honra, direção espiritual e obediência,
dependência e obediência, mas começa a se desgastar por causa dessa desobediência que eu contei para você, a história que ele levou as coisas que não devia. Ali começa um desgaste com Samuel com Saul. Apesar de Saul não gostar das repreensões de Samuel, Samuel amava Saul, de tal maneira que o seu pastor tinha pena. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:35 que depois das decisões erradas de Saul, Samuel ia orar a Deus e chorava por ele. Chorava. Ele tinha pena de Saul porque o Espírito de Deus estava se afastando dele. Mas chega uma hora que o próprio Deus fala no capítulo 16, verso 1 de 1 Samuel, Samuel, eu quero que você pare de chorar por causa desse cara. Eu quero que você pare de chorar por causa de alguém que eu rejeitei. Eu já escolhi outro no lugar dele. Olha que palavra dura, né? O pastor dele insistindo por alguém que Deus já havia desistido. Isso é muito forte, irmãos, né? Eu deixo essa no ar para você pensar. Tá bom? Então, o que tudo isso nos diz? Que o reinado de Saul foi ruim. Que o primeiro rei foi um rei já negativo. Que Israel não começa de maneira positiva a sua história monárquica, começa de maneira negativa. Mas eu também queria abordar, pode passar ali, meu bem, o slide, por favor? Eu queria, na verdade, relembrar fatos marcantes da história de Saul, né? Então, é uma história muito longa, eu peguei as 3 mais fortes, se é assim que eu posso dizer, né? Primeiro, apesar de tudo isso que eu já falei, é muita coisa que a gente já viu até agora, né? Ainda tinha essas 3 coisas. Primeiro, ele foi marcado, né, pela deteriorização progressiva da sua consciência. Então, a desobediência que a gente já viu, mas ele fez coisas piores, como consulta aos médios, que a gente falou já, mas o segundo tópico ali, ele chegou a matar. Em 1 Samuel 22, versos 16 a 19, ele chegou a matar muitos sacerdotes de uma vez só. Sacerdotes de Deus, sacerdotes legítimos, sacerdotes corretos. Por quê? Porque ele já havia sido, na verdade, rejeitado por Deus e Deus já havia escolhido Davi. E ele, como diz o segundo ponto, ele teve ciúme de Davi. E ele ficou tão enciumado de tal maneira que entendia que qualquer pessoa que não ajudasse ele a perseguir Davi até a morte estava conspirando contra o seu reinado. E ele pergunta para esses sacerdotes onde está Davi, o que ele fez, por que fez, onde ele está, vocês têm que me dizer. E porque esses sacerdotes não disseram, ou porque não sabiam, porque não quiseram, a Saul algo que ele queria saber sobre Davi, ele mandou matar os homens de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Interessante não, preocupante, né? Ele matou homens de Deus porque não contribuíram naquilo que ele queria. Olha que coisa interessante, né? Então, segundo fato marcante, segunda coisa marcante, olha a cara de transtornado de Saul lá, tão diferente, né? Era aquele bonitão no começo, né? Se olhou lá e agora ele parece, né, outra pessoa, né, totalmente. Segundo ponto, para mim, foi uma das coisas também muito marcantes, né? O ciúme e a perseguição contra Davi. O que acontece? Saul, como eu disse ali anteriormente, ele tem desafios militares, guerras. E você sabe muito bem, os filisteus estavam ameaçando Israel. Golias chegava lá, daquele jeitão, né, que você já viu nos teatros aí, ele chegava e afrontava o exército de Deus vivo. Falava, quem de vocês é corajoso o suficiente para me vencer? Existe algum homem aí grande e capaz como Deus que vocês servem? Não existe ninguém para representar o povo desse Deus aí? Ia embora e voltava no outro dia. E Saul, que era um homem grande, era a hora do rei fazer o nome dele, estava com o Espírito do Senhor sobre ele, era a hora, ele não ia para lá. Mas aí Davi, o menor da sua casa, o caçula da sua casa, apesar de ser o caçula da sua casa, Deus chama Davi de seu primogênito. Olha que coisa interessante, né? Ele é o caçula, tinha 5 ou 6 mais velho que ele, não lembro, mas Deus falava, apesar de ele ser o mais novo, ele é o meu primogênito, é o que eu escolhi. Davi chega e fala, eu vou enfrentar esse homem no nome do Deus vivo, porque a gente é o povo do Deus vivo e Deus vai dar vitória. E Saul fala, então tá bom, menino,
Você pode fazer isso, já que você está com confiança. Eu posso não estar confiando em você, mas se você tem confiança em você, é tudo que precisa. Só para a gente não ficar sem ninguém, vai lá, só que veste a minha armadura. Olha que interessante. Só que Saul não tinha o tamanho do menino. Davi coloca a armadura de Saul fica grande nele. Ele fala, rei, não leva mal, mas eu não vou usar essa armadura aqui. Eu prefiro ficar sem do que ela está me atrapalhando. Né? Às vezes você colocar o rótulo de uma pessoa em você, querer ser quem as pessoas são, não dá certo. Deus fez você para ser você mesmo. Se você gastar a tua vida tentando ser o que outra pessoa é, quem vai ser o que Deus fez você para ser? Quem? Ninguém. Né? Ninguém. E Davi falou, eu vou, mas eu vou como Deus me fez. Vai lá e vence Golias, do jeito que você sabe. Pega 5 pedrinhas, joga com uma funda, derruba o gigante. Antes de derrubar, ele fala assim, eu vou te derrubar e vou cortar a sua cabeça com a espada que está na tua mão. Eu acho isso maravilhoso. Ele tem só 5 pedras. Olha quantos obstáculos ele tem para chegar na espada, mas ele faz um plano. Ele derruba aquele homem, aquele gigante, o gigante cai, ele pega a espada e decapita o gigante, corta a cabeça. Dali em diante, Davi ficou muito bem falado no seu reino. De tal maneira que o rei Saul não escutava mais o seu nome com tanta popularidade igual era desse menino. E as pessoas cantavam sobre Davi e sobre Saul. Saul matou 1000, uma coisa boa. Foi para a guerra e ganhou, mas ele matou 1000. Mas Davi matou 10.000. E Saul foi começando a ficar enciumado. E junto com esse ciúme, ele foi desobedecendo a Deus. E Deus foi falando, não estou gostando do teu sentimento. Não estou gostando das tuas prioridades. Não estou gostando da tua escolha. Eu estou saindo de dentro de você. E já tem alguém que eu estou de zóio. Já tem alguém que eu estou escolhendo. E para piorar para Saul, Deus retira o seu espírito dele e escolhe Davi. Justamente o rapaz que ele estava tendo ciúme. Não é à toa que a Record faz novela desses negócios, né? Nem o Clone tinha uma história melhor que essa, e nem o Rei do Gado, né? Né, pastor? Por favor, pastor, me ajuda aí. Fica de pé, pastor. Fica de pé. Acho que dá para ouvir bem. Tem você falou de televisão, filme, né? Eu não estou tentando me lembrar aqui, que fala sobre o reinado de Davi, né? E fala sobre a história de Israel, né? É um filme, não uma série. Eu não assistiu junto. Eu acho que é Davi. Se eu achar na próxima aula eu trago. Mas assim, o que me chamava a atenção é que nesse trecho em que Saul vai para a guerra e ele traz os despojos, né, que ele achava melhor, ele traz o rei, né? Traz o rei. Agag, né? Agag, dos Amalequitas, né? E o exemplo que eles mostram, assim, visualizando, é como se ele amarrasse um cachorro endemoniado. Rei Agag, isso mesmo. Rei Agag, isso mesmo. E ele guarda aquilo. Aí você fica pensando, cara, por que ele imagina que se ele... Porque chega numa altura que Samuel vai lá e mata o rei, né? Ele Sim. pega a espada e ele fala, cara, você já devia ter feito isso lá no início. Verdade. Você escondeu, você guardou e coisa e tal. Eu penso, olhando para Saul, e aí tem a ver tudo com a gente, né? A soberba é algo que nasce no nosso coração, né? As pessoas até te elogiam, as pessoas até falam dos teus dons, do como você é bonito, é alto, se destaca, coisa e tal. Agora, ficar soberbo é algo do nosso coração que nós cultivamos. É uma porta que a gente abriu. Uma porta que a gente abriu. Então eu penso que, além de todo esse castigo que Saul queria empregar, Saul talvez queria mostrar para aquele rei, tá vendo, cara? Você está na cela aí, você está preso aí, você está comendo que nem um cachorro. E eu sou um rei de verdade. Porque aparece a cena desse rei andando como se fosse um monstrinho assim, mais acorrentado. Entende? E quando ele fala com Saul ou fala com Samuel ele fala sobre ele é soberbo, ele é arrogante, sabe? É um troféu que ele exibe, né? É um troféu que ele exibe, é como se ele falasse, cara, tá aqui, ó, eu sou o bom, eu sou o cara. Mas isso alimentava essa soberba do coração dele, né? E aí quando você vai pensar, né, a respeito de Saul, uma das coisas que se ressalta é justamente isso, né? A diferença entre Saul
E Davi, um era soberbo, o outro era se quebrantava, né? Cara, eu errei. Se quebrantava. Os dois tinham defeitos e pecados, né? Mas um era rápido para se arrepender, enquanto o outro para se justificar, né? Porque ele se justifica para Samuel, né? Sempre fala, né? Essas coisas, esses pecados na nossa vida até acontecem, mas são como acidentes, né? São coisas que a gente tem que ir reparando, melhorando. Você não sai todo dia com o teu carro para bater ele, mas acontece. Você foi imprudente? Até pode, mas, cara, vou cuidar, vou ser prudente agora, né? Vou fazer. Então, eu acho que isso demonstra muito, assim, essa coisa da soberba de Saul, né? Com respeito àquilo que ele achava. É a minha mão, né? Eu consigo, né? Que coisa. Verdade. Que mais, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não tinha rede social, ele precisava levar, né? Exibir, né? Não bastava fazer o que Deus disse mostrando para Deus, né? Tinha que exibir para as pessoas. Ó, que lição. A gente vê que a gente pode até se perder nisso, né? Às vezes nem notar, mas tem pessoas que acabam se afundando muito. Aconteceu uma situação bem recente comigo e eu vi que a pessoa é o extremo da soberba, assim, que ela precisava me humilhar para ela se sentir mais. E geralmente é assim. A soberba, quando está num nível muito alto, você vai ver que a pessoa te humilha e fala coisas que você... Se você tem certeza da tua identidade, aquilo não vai te afetar. Você pode até ficar chocado. Mas você fala, não, eu sei o que você pensa. Não é o que eu sou. Mas não é o que eu sou. Então, ali no caso, que eu penso hoje, né, na questão da soberba das pessoas, e a gente cuidar em relação a isso, é para não... Para que as pessoas não se sintam ofendidas, às vezes, da forma que a gente fala, que às vezes pode parecer soberbo. E é uma linha tênue, às vezes, eles falam assim, eu tenho orgulho, assim, uma pessoa assim, não, mas é orgulho ou é soberba? O orgulho, digamos assim, do ponto de dizer, que bom que eu sou assim, ou é o orgulho que você se sobressai sobre uma pessoa? Mais cuidado, né? Verdade. Mas, pasmem, piorou a situação ainda. Ele se enciuma de Davi, que Deus escolhe, e ele descobre, porque Deus diz a ele, na verdade, quem vai ser o novo sucessor. Já escolhi Davi, Deus fala. Aí, meu amigo, ele já tem até o nome do cara que ameaça o seu poder. Não ameaça porque Davi não tem o anseio de tirá-lo para sentar no trono. Davi sabe que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Mas Saul entende que se ele matar Davi nesse processo, ele interrompe o plano de Deus. E ele permanece no trono. E ele deixa de ser um rei presente à sua nação, perseguindo Davi pelo mundo, a fim de matá-lo. Ele deixa de resolver guerras com os povos vizinhos para resolver uma guerra pessoal dele com Davi. Não parece o momento político que a gente atravessa? O cara deixa de resolver as questões do seu povo para ficar brigando, briga pessoal e ideológica de um com o outro, sendo que ele seria muito mais vitorioso sobre o seu inimigo se ele fosse um excelente governador. Não teria nem briga se ele investisse, empregasse a energia das guerras pessoais em realizações do povo, não teria nem guerra, ele seria eleito de novo. Mas enfim, o que acontece, me chama a atenção, é o seguinte: Davi tem a oportunidade de matar Saul 2 vezes nessa perseguição. E eu quero destacar as reações de Saul nesses momentos. Na primeira vez, Davi se esconde numa caverna e Saul vai aliviar o ventre dentro dessa caverna. Está perseguindo Davi, fala para os guardas, dá uma olhada aí na porta da caverna que eu já volto aí. Ele entra, eu vou fazer um pouco de força ali no interior da caverna. Ele entra na caverna fazer o número 2 mesmo. E aí ele, enquanto está fazendo o número 2, Davi, com uma mão no nariz, com a outra na peixeira, ele vê a capa daquele rei que não devia ser pequena, né, irmãos? Rei alto, capa grande. Ele vai lá e corta um pedaço, igual a gente corta a gravata do noivo, e sai da caverna. E quando o rei está longe, ele dá uma subida. Olha aqui, o que eu tenho, rei? Ó, se eu quisesse, ó. Se eu quisesse, se eu tivesse algo contra o Senhor, ó meu rei, olha a humildade de Davi,
eu teria te matado. Mas eu não tenho. Para de correr atrás de mim, eu não quero o que é teu. Quem me escolheu foi Deus, isso daí é coisa com ele, mas eu não quero nada que é teu. Deixa eu em paz, rei. Eu quero voltar para a minha terra, eu quero servi-lo. Saul falou, Davi, meu filho, chora. É verdade. Onde que está meu coração? Olha, você aquela vez, lembra aquela vez que você foi lá, o gigante, vestiu minhas coisas, pegou na minha espada? Cara, desculpa, Davi, tá tudo certo. Fique em paz. Durou horas isso. Ele já ficou transtornado de novo quando foi atrás de Davi. Acha ele em outro episódio. Davi está escondido no topo de uma montanha, ele espera Saul dormir. Saul vai dormir, ele fala assim, vou dar um cochilo aqui, mas quero os meus soldados tudo deitando em volta de mim para me proteger aqui. Ele deixa um cantil ali, uma garrafa de água, um negocinho aqui. Davi vê ele de longe e fala assim, eu vou, vai lá e pega as coisas desse rei para mim. Não me lembro se foi Davi que pegou, se foi um soldado de Davi que pegou, você lembra, pastor? Davi foi lá e pegou esse objeto desse rei, pegou essa garrafinha de água do rei e saiu, e o rei e o exército dormindo. Sobe na montanha, acorda todo mundo. Acordou todo mundo. Quando acordou todo mundo, ele está lá no topo. Olha aqui, se eu quisesse de novo, eu não quero, deixa eu em paz, está tudo certo. E Saul falou, tá bom, meu filho, deixa em paz você, mas deixava coisa nenhuma. Maior parte, não posso nem dizer a maior parte, mas a maior força de Saul não foi empregada fazendo o que Deus queria, sendo o rei que ele queria que fosse, fazendo a vontade de Deus, melhorando seu povo. A maior força que Saul empregou durante o seu reinado foi uma perseguição pessoal por ciúme e medo de perder o poder que ele aprendeu a amar. O mesmo poder que ele não queria, que se escondeu atrás das malas, que não falava para ninguém, que não pediu para ser, agora ele faz questão de que seja exclusivamente dele. Isso é uma coisa muito marcante na vida do rei Saul. E por fim ali, que me chama a atenção é o contraste entre o início e o fim do seu reinado, Começa com humildade, sendo transformado pelo Espírito, mas termina rejeitado por Deus e abandonado pelas pessoas, Que final triste. E a última coisa que eu quero falar com você, eu ia preparar, mas eu fiz de propósito para a gente fazer essa parte junto. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês que lições nós podemos tirar da vida desse rei. Que coisas nós aprendemos que podemos aplicar na nossa vida hoje. A gente já ouviu aqui, por exemplo, o pastor Cláudio, falando, a irmã falando, eu falei alguma coisinha aqui também, mas que mais a gente pode tirar de lição para a nossa vida? Olhar para dentro do nosso coração, que serve de útil para a gente ser quem Deus quer que a gente seja. O que vocês acham? Compartilha aí. Que lições a gente aprende? Obediência. Confiança em Deus. Que levou Saul a perder o espírito de Deus, quando ele decidiu ofertar os sacrifícios do Samuel. Ele tardou de aparecer. Se atrasa, E ele não ficou com medo de perder os soldados que já estavam abandonando ele. Ele foi lá e ofertou ele mesmo. Então, essa dependência que era para ter em Deus, ele depositou toda no poder nos homens. Então, eu acho que a lição maior é a gente aprender a confiar em Deus, mesmo que todos nos abandonem. Isso. Verdade. Vivendo uma situação de guerra e as pessoas estavam abandonando ele. Verdade. Para não desagradar as pessoas, ele desagradava a Deus, é isso que ela está dizendo. Ele, apavorado nas vésperas de uma guerra com os filisteus, ele esperou por Samuel 7 dias para oferecer a Deus um sacrifício, porque tendo uma vida de adoração a Deus, oferecendo adoração a Deus, uma vida de sacrifício a Deus precedendo as suas atitudes, certamente você vai ter êxito no que você faz. O livro de Provérbios diz isso, Consagre ao Senhor seus planos e eles darão certo. Então ele queria fazer as coisas certas, mas fazia as coisas certas do jeito errado. Sacrificar a Deus é uma coisa certa, mas ele fez do jeito errado. Ele deu 7 dias, Samuel não apareceu. Em vez de ficar esperando, o que ele fez? Vou fazer eu mesmo.
Só que ele não podia fazer isso. Rei não podia oferecer sacrifício. E ele acendeu o sacrifício. Samuel chegou e falou: o que você está fazendo? De novo? Mais uma? Ele, não, estou fazendo sacrifício e tal, daqui a pouco tem guerra. Ele, cara, Deus se desagrada de você, escuta o que eu estou falando, Deus se desagrada. Então, às vezes a gente abre concessões, né, por causa das pessoas, deixa de ser quem Deus quer que a gente seja, não se contenta em viver o que Deus delimitou por causa de pessoas. Obrigado. Fala, pastor. Eu pegar o gancho da irmã aqui, eu fico pensando que às vezes é tão simples, né, isso se resolver, né? Eu tenho uma decisão para tomar, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou ansioso, aquilo que eu acho que Deus deveria, que eu acho, né? Então, nesse caso, né, Saul, ele esperou 7 dias, né? Mas a gente não vê no texto bíblico que ele falou, então Saul se prostrou e perguntou: Deus, e aí, o que eu faço agora? Como Davi faz, por exemplo, no capítulo 28. O que eu faço agora? Não, peraí, então, já que Deus não está resolvendo, deixa que eu vou resolver. E aí, logo em seguida, Samuel chega, né? E aí, ele fala bem isso para nós, né? Ali no limite da coisa, né? Tem a ver com a ansiedade mesmo, né? do homem, né? Do ser humano, né? Se precipitar, né? Se precipitar, e depois que a coisa acontece, você fala: é verdade, eu precisava esperar mais um pouco, né? Me quebrantar um pouco mais, ou me aquietar um pouco mais. Esse que é o problema. Se você pega Saul, ele sempre se justifica, nunca se arrepende. Não era para você trazer, você não fez o que Deus mandou. Não, eu fiz o que Deus mandou. E ainda fiz melhor ainda, ó. Eu trouxe para adorar ele. Samuel falou: cara, não é você que faz sacrifício, sou eu. Mas é que você demorou, então eu fiz. Você vê que ele sempre se justifica, irmãos. A justificativa é uma coisa que Deus não ama. Deus não ama a justificativa. Eu não amo. Ele não é para pegar os povos, né? Não é o quê? Traz. E nós, muitas vezes, nossa vida não vai para frente, porque a gente fica com os povos, mas não são nossos. Ele já mandou a gente se libertar, mandou a gente tirar da nossa vida. Ele está dentro do bem, porque tem algo dentro da nossa casa que não tem agradado a Deus. A história lá, igual do que o Santo Pastor prega, que existe o preguinho. Ele é tudo, mas deixa o preguinho lá, não mais aqui. Verdade. Não, tirou tudo, mas deixou o preguinho. Então, a gente traz coisas para o nosso lar, que não agrada a Deus, ou a gente se converte e não tira o que Deus quer que tire tudo. E é nesse episódio, porque a justificativa dele era o sacrifício, é nesse episódio que surge aquele versículo tão popular, né? Que obediência vale mais do que sacrifício, né? Porque ele justifica: não, mas eu vou sacrificar Deus, vou sacrificar. E Samuel perde a paciência e fala: porventura Deus se agrada mais de sacrifício do que obediência? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Outra coisa que a pastora Lídia falou ali que me chama a atenção é a obediência parcial, ela é igual a desobedecer. Obediência parcial é desobediência. Deus mandou matar tudo. Ele matou, não tudo, fez metade. Matou, mas não tudo. Obediência parcial é pior do que a desobediência, porque Samuel continua falando com ele e fala assim: ó, pecado de rebelião é igual feitiçaria. Fala para ele. Você não tem noção da gravidade do seu pecado. Para você parece só um utensílio raro. Para você parece só um animal viçoso, forte. Para você parece só o rei sendo preso aqui, um troféu para você. Mas o que você cometeu é terrível aos olhos de Deus. Então, mais uma lição importante, né? Não, como que é, pastora? Não guardar legalidades na nossa casa, né? Que nos impedem de não dar brecha, nos impedem de prosperar. Obediência ser plena e não parcial, né? Que mais, gente? Bastante lição. Vira um crente manco. Manco. Anda assim. Um lado obedecendo e outro não. Exatamente. Que mais, Dag? Você lembra daquela parte que o senhor falou que ele tentava muitas vezes agradar as pessoas, né? E assim, às vezes a gente está inserido em locais que às vezes você tem pessoas ao seu redor, assim, tem pessoas que tentam se encaixar ali.
Você não é daquele meio ali, mas para não Queimar a cara, né? isso, a pessoa tenta, né, ficar inserindo naquele meio. E a gente tem que cuidar com isso, né? Porque como a gente vive no meio de várias pessoas, cada uma delas tem um jeito de ser, né? E a gente tem que cuidar muito disso, porque a convivência faz que daqui a pouco você está cometendo os mesmos erros. Ser influenciado. Ó, que interessante que a Dag falou. Abre concessões para se sentir aceito pelas pessoas. Ele precisava ser aceito. Ele era rei. Ele precisava que o povo gostasse dele. Mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa por isso, na verdade. Até mesmo entristecer Deus. Né? Ele não via entristecendo Deus, ele via entristecendo um em detrimento de muitos. Né? Um erro. Que mais, pastor? Você comentar? Então, eu fico pensando, né, que como Saul do início e Saul do final, né, ficou tão terrível, né, tão terrível que ele matou sacerdotes, ele consultou, né, é como se ele, Deus não está resolvendo, deixa eu falar com o diabo. Sim, foi atrás de profetada. Não, e assim, a gente às vezes se perde tanto, né, talvez não deveria ser, mas às vezes a gente acaba encontrando pessoas que já serviram a Cristo, mas por virarem as costas ou acharem, né, deixarem de lado, parece que a perversão, né, nessa caminhada chega a ser um desrespeito a Deus quando você pergunta alguma coisa ou fala alguma coisa, né? Citar um exemplo de uma pessoa, eu já comentei contigo, que cresceu no lar cristão, né? E aí por uma questão de opção de sexualidade, né? Não concordava, mas quando você conversa com essa pessoa, ele compara Deus a extraterrestre, sabe? Parece que se perde tanto assim, sabe? E a coisa vai se misturando de uma forma que você não consegue linkar a primeira pessoa com a segunda pessoa. Não, mudou, né? Né? E é claro que no nosso coração pecaminoso e tendencioso a essas coisas, né? Que quem se move, né, e faz o homem à imagem e à semelhança de Deus, né, espiritualmente falando, é o Espírito que habita em nós, né? Então, todas essas produções, todos esses dons, todos esses que nos aproximam de Deus, é o Espírito de nós. O homem sozinho é terrível. O homem sozinho mata criança, bate em mulher, bate em homem, sabe? O homem sozinho, ele é terrível, né? Então, a gente se perde nessa coisa a ponto de ficar tão terrivelmente distante, tão distorcido da imagem e semelhança inicial, né? Você não consegue fazer essa comparação, né? É igual assim, ó, se o Espírito Santo saiu de Saul, ele se torna, como o pastor Nel diz, um caminhão desgovernado, né? Um caminhão sem freio. Não existe mais freio moral, não existe mais temor. Deus não empurra ele, Deus só sai da frente. Nossa. Seja quem você quer ser. Exatamente. É isso que Romanos vai dizer assim, em Romanos capítulo 1, que acontece quando Deus entrega os homens às suas paixões. Isso que eu me lembrei. Então ele sai da frente. Você tem um resquício de imagem, você tem um resquício de semelhança, aí você crê nele e se converte. Aí ele habita dentro de você, ele está construindo Jesus em você, que é coisa melhor ainda do que ter resquício de uma imagem e semelhança desfigurada de Deus. Agora ele quer deixar você cada vez mais próximo de quem ele é. Mas quando você entristece, você afasta e ele sai, aí é um caminhão sem freio e manifesta tudo que um homem longe de Deus tem potencial para ser. Se aperta para me ensinar, fazendo favor lá, Vitor? Por gentileza, por favor. Ali